Olá, povo de Deus, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra de Deus, parábolas, o reino e a vida. Continuando nossa série de estudos nesses profundos ensinos do Senhor Jesus Cristo, que aplica suas verdades espirituais à nossa vida prática. Mas antes de meditarmos na parábola de hoje, eu quero lembrar você para se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso. A clicar no sininho para as notificações chegarem no seu celular e você poder aproveitar todo o material que é produzido pelo nosso canal. A comentar e conversar aí no chat, que é para isso mesmo, para você ter alguma interação com seus irmãos e falar também alguma dúvida, alguma contribuição que você queira durante o nosso estudo. E o mais importante, lembre-se de compartilhar esse vídeo, esse link que está aqui, que você está assistindo agora, para os seus contatos, multiplicando assim o alcance da palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo na vida de todos eles. Então agora nós vamos meditar na parábola da figueira e eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do 32 ao 35. Vamos ler juntos? Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Talvez você já tenha ouvido falar em uma famosa série de C.S. Lewis chamado As Crônicas de Nárnia. Se você ainda não teve a oportunidade de ler uma dessas crônicas ou até assistir um dos filmes que foi produzido sobre essa obra, você está perdendo uma grande oportunidade de ter uma experiência maravilhosa para a sua vida. C.S. Lewis, um autor cristão, escreveu essas histórias pensando no contexto infantil e os elementos da palavra, do evangelho, estão tão presentes nelas que podem iluminar o nosso coração, nos levando a desejar buscar mais a presença do Senhor também, através da sua palavra. Uma das mais famosas dessas crônicas é a crônica da feiticeira, o guarda-roupa e o leão, onde 3 crianças entram através de um guarda-roupa e vão para um outro reino, a terra de Nárnia, onde encontram um profundo inverno, que já dura muitos anos. Resultado e obra de uma vilã chamada a rainha, a feiticeira, que traz o inverno, que traz o frio para toda aquela região. Mas à medida que eles vão caminhando na floresta em busca do leão, em busca de Aslan, eles vão percebendo que o gelo vai se derretendo, a paisagem vai mudando, até que em um lugar bem florido, bem colorido, eles encontram finalmente com esse leão chamado Aslan, que de certa forma aponta para a figura do Senhor Jesus. É interessante que nessa parábola da figueira, o inverno também é colocado aqui em contraste com o verão. Jesus usa essa história, essa parábola, para nos mostrar, para nos ensinar, não somente a necessidade de estarmos atentos, vigilantes com relação à sua vinda, mas também como podemos observar todos os sinais que Ele nos anuncia na sua palavra para edificar a nossa vida e nos fortalecer nos períodos de dificuldade. Tentando falar um pouco sobre essa parábola tão pequena aqui, eu gostaria de meditar com você em 3 partes dela. No exemplo da figueira que Jesus está nos contando, na comparação da figueira que Jesus está fazendo e na mensagem desta figueira que Jesus quer compartilhar conosco. Nós pensamos primeiro sobre o exemplo da figueira. Por que Jesus escolheu essa árvore dentre todas as outras árvores? Bom, em primeiro lugar, porque a figueira é uma árvore bem comum na região onde Jesus estava. De fato, a cidade de Betfagé, próximo a Jerusalém, significa literalmente casa do figo. Era comum encontrar figueiras em vários lugares, era uma árvore vistosa e boa para dar sombra para as pessoas. Essa árvore tão comum tinha uma característica
diferente das demais. Ela, à semelhança das outras, também perdia suas folhas no outono e início do inverno, mas só volta a ter brotos novos, quando está assim, bem próximo do verão. As demais árvores, quando chega a primavera, costumam aparecer outras folhagens, algumas flores. Não a figueira. A figueira continua com seus galhos secos apontando para o alto, até os dias bem próximos do verão, quando ela começa de novo a trazer o verdor e o frescor de um novo tempo para aquele povo. Assim, a figueira também se tornou para aquelas pessoas como um relógio, um calendário natural, para saberem como estavam as estações, em qual época do ano também eles estavam. Jesus sabia que isso era muito comum e usa o exemplo da figueira, que aponta com as suas primeiras folhas que o longo inverno está acabando e o verão, que renova a vida, está chegando sobre aquela região, para nos mostrar que também nos detalhes que nos cercam, nós podemos encontrar esperança no Senhor. O exemplo da figueira nos mostra o caráter observador do Senhor Jesus Cristo. Ele comumente usava os elementos à sua volta para ensinar os princípios espirituais que ele queria transmitir para o seu povo. Não é diferente na sua vida e na minha. Nós lemos a palavra de Deus, nós participamos de culto, seja presencial ou online, mas todo dia, em cada detalhe, em cada momento singular da sua vida, nós temos a oportunidade de aprender mais de Deus. O livro de Provérbios fala que a sabedoria grita pelas praças. Ela faz levantar a sua voz em cada esquina, clamando para que as pessoas ouçam a sua voz e desfrutem do seu bem. Assim também a sabedoria de Deus está em cada detalhe da nossa vida. Você pode acordar de manhã e se maravilhar com a sabedoria de Deus em mais um dia iluminado de sol que nasce sobre você. Você pode dirigir pela cidade ou andar em um transporte público, louvando a Deus que deu sabedoria aos homens para criar equipamentos tão úteis para nós. Nas suas relações pessoais, no colo de uma mãe, numa conversa com um amigo, numa risada com companheiros de trabalho, em um dia onde você consegue fazer algo que te deixou muito alegre, em momentos de lágrimas. A sabedoria de Deus está presente nesses momentos, nas coisas mais simples, apontando para nós que o verão, que o novo tempo sempre chega para aqueles que confiam no Senhor. A parábola da figueira é muito objetiva e muito curta, mas é tão profunda para nós. Ao olhar para esse exemplo, nós nos lembramos que estamos cercados de oportunidade para aprender, mas também estamos cercados de oportunidade para ensinar. As coisas que acontecem, boas e ruins, na vida das pessoas que nos cercam, são também oportunidades para que nós possamos comunicar o Evangelho de Jesus e, a partir delas, mostrar o exemplo do que Deus tem feito nas nossas vidas através dos tempos, através de tudo aquilo que você já experimentou com Deus. Este é o exemplo da figueira que Jesus está mostrando e que é tão útil para nós também. Mas Jesus faz uma comparação desta figueira. Essa parábola é contada no contexto do sermão escatológico de Jesus. Você deve se lembrar que esse sermão escatológico de Jesus acontece como resposta a duas perguntas. Os discípulos perguntam a Jesus: quando será o tempo da destruição do templo, que Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra? E quando seria a vinda do Filho do Homem? Respondendo essas duas perguntas, o Senhor Jesus começa a falar sobre os sinais dos últimos tempos, sobre como seriam esses dias que precederiam a sua vinda. E o Senhor Jesus conta essa parábola nesse contexto e compara a figueira a estas coisas. Aliás, ele vai dizer na parábola: quando vocês também verem todas estas coisas, sabei que está chegando o fim, está às portas da vinda do Filho de Deus.
Essa comparação é importante para nós compreendermos o sentido dessa parábola. Nós precisamos olhar para o sermão escatológico e entender quais são todas estas coisas das quais Jesus está comparando, com a parábola da figueira, que também dá os seus sinais de quando vem o verão. 3 dessas coisas nós podemos chamar a atenção. Primeiro, o abominável da desolação, o qual profetizou Daniel. Ele fala isso no sermão escatológico dele, dizendo que quando eles vissem o abominável da desolação, o qual profetizou Daniel, então era para saber que algo estava para acontecer. Mas o que é esse abominável da desolação que profetizou Daniel? Era uma ação de profanação do templo que deixaria todos os judeus escandalizados com aquela ação. E poucos anos depois, ou alguns anos depois, quando o general Tito invadiu Jerusalém, foram colocados símbolos, ídolos e sinetes do Império Romano dentro do templo. O que muitos compreenderam naquela época ser o abominável da desolação, o qual profetizou Daniel. Isso ajudava a responder sobre a destruição de Jerusalém, o tempo da destruição do templo, quando não ficaria pedra sobre pedra, que aconteceu efetivamente no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do general Tito e a tomada de toda a cidade, realizando a maior diáspora do povo judeu, que só pôde voltar para sua terra em 1948, tantos anos depois. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para os seus ouvintes tudo isso que iria acontecer. Todas essas coisas também se refere à vinda do Filho do Homem, ao momento onde o Senhor Jesus retornaria, aos dias que precederiam a sua volta. Esses 2 momentos são destacados no sermão escatológico do Senhor Jesus. Ele fala acerca da destruição de Jerusalém e também da vinda do Filho do Homem. E esses 2 momentos se entrelaçam no sermão do sermão escatológico de Jesus. De tal forma que as outras coisas que ele fala, a terceira parte dos eventos, dos cataclismas, dos terremotos, das guerras, das pessoas ali sofrendo algumas ameaças, podem ser misturados nesses 2 eventos. Em parte respondendo à primeira pergunta, em parte respondendo à segunda pergunta. Mas o que chama atenção para muitos quando leem essa parábola é a afirmação de Jesus de que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aí gera uma interrogação na nossa mente, não é verdade? Aquela geração de Jesus até pôde testemunhar, alguns deles, a destruição de Jerusalém. Mas a vinda do Filho do Homem ainda não, porque ele não veio. Como isso então se explica para nós? Nós vamos ter uma compreensão melhor dessa expressão após a descoberta dos inscritos de Qumran, onde essa expressão, a explicação dela aparece em alguns dos escritos daqueles essênios que deixaram esses registros históricos para nós. Nessas explicações nós compreendemos que esta geração, a referência à geração nos dias de Jesus, não tinha simplesmente a ver com o tempo de vida de uma pessoa, de um grupo de pessoas, mas com o tempo de um conceito ou de um princípio que teria um ciclo completo. Sendo assim, então, essa geração pode ser compreendida com a geração daqueles que creram no Evangelho do Senhor Jesus. E até o dia da sua volta, ainda haveria pessoas dessa geração crendo e aguardando a sua vinda. Os últimos dias, que compreendem a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, são marcados pela presença da igreja militante, que crê e que espera e que aguarda o retorno do Senhor Jesus. As parábolas de Jesus têm, na sua maioria, essa ênfase: nos lembrar da vigilância e da importância do seu retorno, para que nós entendamos que o momento que nós estamos vivendo é apenas uma pequena parte do momento final, que estamos para experimentar na eternidade com o nosso Deus. Mas, finalmente, essa parábola nós devemos meditar nela sobre a mensagem,
Sabemos então o exemplo, a comparação da figueira, mas qual é a mensagem da figueira para nós? A mensagem que Jesus está nos dando aqui é que durante esse tempo dos últimos dias, nós enfrentaremos duas realidades. Assim como a figueira marca o início do inverno e o início do verão, ela reflete a realidade de que a vida compõe esses dois momentos. Nós passaremos por momentos de inverno. Nós passaremos por momentos de dificuldade. Jesus preanunciou isso no seu sermão escatológico. Por isso ele diz: observem a figueira. Ela aponta para as duas realidades. As coisas não vão melhorar para que um tempo onde todos estarão vivendo em paz. Os anúncios de Jesus apontam para dias difíceis. Nós teremos alegria e perseverança nele por causa do nosso Deus, por causa do seu Cristo. Mas enfrentaremos tempos de inverno, tempos de perseguição, tempos de crise, tempos de luta. Olhe para a figueira. Entenda a sua mensagem. Ela nos ensina que passaremos por dias assim. Mas ela também nos ensina que quando os primeiros brotos verdes começam a surgir, chegou o tempo de colher. Chegou o tempo do verão. O inverno gelado começa a descongelar. Os rios de pedra começam a fluir. As árvores cobertas de branco começam a enverdecer. As flores outrora ocultas começam a surgir. Os pássaros que estavam escondidos saem das suas tocas para cantar. E toda a floresta enche de vida à medida que nós nos aproximamos do verão eterno que irá nos abraçar na vinda do Senhor Jesus. Então a mensagem dessa parábola é uma mensagem de esperança. Lucas, no capítulo 21, verso 28, falando anteriormente dessa parábola, diz que quando nós virmos essas coisas, deveríamos exultar, porque está próximo a nossa redenção. O inverno vai, enfim, terminar. Não haverá mais esse ciclo. Será um eterno verão na presença do sol da justiça, que nós iremos desfrutar para sempre da sua presença. Por isso, nessa parábola, nós devemos compreender a essência da tensão entre o já e o ainda não. Você já tem Jesus como seu Salvador? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados e creu no Evangelho e decidiu que quer viver para a glória de Deus? Se você ainda não fez isso, você pode experimentar isso já. Você pode entender, crer e amar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você pode ter sua vida transformada por Ele e ainda assim você irá enfrentar algumas lutas aqui, porque você já estará salvo, mas ainda não. Você já estará redimido, mas ainda vai faltar alguma coisa. Nós aguardamos a consumação da obra de Cristo na sua segunda vinda. Esse é o ainda não, mas quando o verão chegar, nós viveremos plenamente a redenção de Deus para a nossa vida. Se você já confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, então nessa manhã você pode firmar as suas raízes, porque mesmo que o inverno seque as suas folhas, o verão chegará e transformará todas as coisas. Se você ainda não fez isso, eu quero convidar você a fazer isso nessa manhã. A meditar nesse texto que nós acabamos de ler. Quem sabe ler o Evangelho de Mateus todo. E sinceramente abrir o seu coração para a palavra de Deus. E reconhecer que você é um pecador, que o seu destino é a condenação, mas que Deus, na sua maravilhosa graça, enviou o seu Filho, que pagou o preço da sua condenação no seu lugar. E por causa do sacrifício de Jesus, hoje, você pode ser salvo e redimido, ainda que aguarde a finalização dessa obra no retorno do Senhor Jesus, mas vivendo firme até o dia do verão chegar. Quer fazer essa oração comigo agora? Feche seus olhos. Sendo você um cristão ou alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu queria que você orasse comigo nesta manhã.
Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é encorajadora, ainda que verdadeira e não nos esconda a verdade. Nós enfrentaremos invernos nessa vida. Talvez, ó Deus, muitos daqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse dia estão passando por um longo e tenebroso inverno. Há muito tempo não veem a luz do sol. Há muito tempo não sentem o frescor da manhã. Há muito tempo não desfrutam de dias de paz. Mas inverno após inverno, onda após onda de frio gelado, de ventos gelados, essa pessoa tem vivido, ó Deus, sofrido e passado por tantas dificuldades. Senhor, nessa manhã eu oro para que o Senhor aqueça a vida dessa pessoa. Para que o Senhor traga, Deus, o calor do Teu Santo Espírito, enviado pelo Teu Filho Jesus, que ilumine os olhos, ó Deus, dessa pessoa para a Tua palavra e para a esperança da redenção em Cristo Jesus. Deus, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem nessa manhã e ainda, Deus, não compreendeu o Evangelho do Senhor Jesus, e ainda Deus não tomou uma decisão, uma mudança completa na sua vida, em se arrepender dos seus pecados, em crer em Jesus e submeter a sua vontade à sua palavra. Eu oro, Deus, para que o Teu Santo Espírito traga esse incômodo nessa manhã, no nome de Jesus. Que haja uma transformação de dentro para fora, que haja, Deus, um renovo, mesmo que essa pessoa esteja na igreja há tantos anos, mas a partir de hoje ela experimente a presença de Jesus de uma forma que ela jamais experimentou, firmando as suas raízes no solo firme da palavra de Deus, aguardando a Deus até o dia que esses novos brotos surgirão e Deus, estaremos na presença do Senhor Jesus para sempre. Nós oramos, ó Deus, para que assim o Senhor faça nas nossas vidas e por isso te agradecemos, te louvando no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe.